Fala, galerinha da Asclos, tudo bem? Tati, professora de redação aqui, juntamente com o nosso amigo Samuel, professor de Sociologia e Filosofia, para ajudar vocês aí que estão super ansiosos com essa semana, né? Pré-ENEM, todo mundo ansioso, querendo descobrir qual que é o tema da redação do ENEM, praticamente impossível, mas nós dois vamos ajudar vocês a criar argumentos, tá certo? Por isso, hoje eu escolhi dois temas que podem servir para vários argumentos, para proposta de intervenção, para ajudar vocês aí em qualquer tipo de tema que venha cair no Enem, tudo bem? E aí, Samu, tudo jóia? Tati, que prazer estar aqui hoje com você. Craque Dasclos, você que está acompanhando aí, ó, fica atento. Nós vamos dar várias dicas, vários procedimentos aí de como pensar alguns temas contemporâneos para você ir lá, ó, meter bala, deixar aquela redação top, meter um desempenho bom aí e se garantir no Enem desse ano. É verdade, gente. Então, por isso, eu escolhi primeiramente esse tema aqui, ó, que são redes sociais como influência. A gente sabe que hoje está todo mundo aqui, né, conectado o tempo todo. A rede social, ela faz parte da nossa vida, a gente já não vive mais sem ela, não é isso? Então, a rede social, ela pode servir aí para vocês de algum argumento para algum tipo de tema. E aí eu queria ver com o Samuel o que ele pode falar a respeito dessa influência em relação às redes sociais na nossa vida no cotidiano. Como que a sociologia, como que a filosofia, ela explica essa influência tão forte que nós estamos vivendo hoje a respeito dessas redes sociais, Samuel? Ô, Tati, é importante, e até para quem está acompanhando a gente, Uhum. hoje essa questão da relação das redes sociais com o indivíduo na contemporaneidade é um dos problemas sociológicos mais estudados que se tem conhecimento. Não tem como a gente pensar a existência no mundo atual fora das redes sociais. E quando eu falo rede social, é um conceito muito amplo, que envolve também as mídias sociais. Aí vem aquela ideia de que hoje nem a gente pode mais falar de uma vida virtual, mas que essa virtualidade está se transformando mais também numa vida real em si. E a questão das redes sociais, craque Dascos, estão em todas as áreas da nossa vida. Hoje, por exemplo, os relacionamentos humanos, né? O namoro, não tem como a gente pensar isso sem associar com as redes sociais. Mercado de trabalho, né? Você procurar um emprego hoje, também totalmente envolvido com redes sociais. A questão do consumo, né? As vendas hoje, na maioria das vezes, né? Até a prestação de serviço, ela está totalmente atrelada com a presença das redes sociais. E uma coisa muito importante, até para você pensar e refletir, é que as redes sociais, elas têm encurtado mais as distâncias entre os indivíduos e mudado, alterado a relação entre o público e o privado. Então, para fechar essa ideia que eu trouxe aqui, não tem como pensar a vida hoje, atual, fora das redes sociais. Aí é importante você que está em casa prestar atenção no seguinte: às vezes a gente tem uma certa tendência de enfocar apenas os efeitos colaterais da presença das redes sociais na nossa vida. Só que existem muitas coisas positivas também, que eu já trouxe aqui nesse vídeo, inclusive. Então, ó, cuidado para não pesar a balança apenas de um lado. Manter o equilíbrio olhando o que tem de bom e o que pode ter de não tão bom assim com relação a esse tema, Tati. Ai, que bom, Samuel. E sabe o que é interessante nessa fala do Samuel, gente? Porque quando a gente pensa em texto, é muito interessante quando a gente, por exemplo, trabalha questões de pontos positivos e negativos. Então, as redes sociais como influência, quando a gente pensa essa influência, a gente não pode levar apenas para um lado negativo. Porque, como o Samuel mesmo disse, nós também temos aí vantagens sobre essa questão das redes sociais na nossa vida. Ela faz parte dela, né? Então, as redes sociais como influência em vários tipos de tema, né? Então, a gente falar, por exemplo, sobre o consumismo, a gente falar sobre a questão de relacionamentos, né? Hoje a gente pode falar também dessa questão de doenças mentais, que é um Sim. tema em destaque A própria também nesse educação, ano. vocês estão usando a rede social para aprender também, né? Hoje a gente não pode esquecer disso. Exatamente, Samuel. Então, assim, usar as redes sociais como influência, como um tipo de argumento na sua redação, pode ser aí uma jogada muito bacana e que pode te ajudar bastante. Outro tema que a gente tem ouvido bastante este ano, né, e que a gente quer entender exatamente o que significa isso, é a questão do envelhecimento da população. Então, a gente tem percebido que a população ela tem ficado mais velha, né, Samuel? E o que explica isso? Por que isso tem acontecido? Qual é a influência disso na nossa sociedade?
Tati, um dos fatores, até tem uma coisa positiva aí, que a gente vai gravar vídeo por muito tempo aí para vocês acompanharem, certo? Porque hoje os números explicam que a população está envelhecendo cada vez mais. Então, a gente está demorando mais para poder morrer. Ou filosoficamente falando, a ideia seria essa. E um dos fatores que explica são o acesso à saúde, o acesso ao saneamento básico, a questão também da medicina, que se desenvolveu muito. Com certeza. São alguns fatores que explicam esse envelhecimento. Mas olhando a partir do ponto de vista sociológico e também filosófico, eu trouxe aqui algumas ideias para você refletir sobre esse tema. Então, bora lá. A questão do envelhecimento influencia diretamente na seguridade social. A gente tem acompanhado aí os longos debates a respeito da reforma da Previdência. E nesses debates, a questão do envelhecimento, que a população está vivendo mais, é levado em consideração, é levado isso em conta na hora de pensar sobre a Previdência e sobre a aposentadoria dos brasileiros, tá? Outra coisa que interfere mais com relação ao mercado é com relação aos planos de saúde, craque Dascos, porque eles vão ter que se mobilizar para atender essa nova demanda da sociedade, tá? Uma vez que quanto mais idoso a propensão a adoecimento e tal, isso interfere diretamente nos planos de saúde também. Outra coisa que a gente tem que pensar é com relação aos novos sentidos para a vida, porque você vivendo mais, vem aquela velha ideia de que é um estereótipo de que o idoso procura nessa sociedade consumista, utilitarista que a gente vive, uma utilidade para poder viver. Então, hoje, o ser humano vivendo mais, ele tem que se redescobrir, ele tem que se reinventar, ele tem que trazer novas cores para a sua vida, já que a sua vida vai se estender um pouco mais, certo? Certo. Ô, Samuel, e sabe o que é interessante a gente pensar nessa questão do envelhecimento da população? Que a gente pode associar esses dois temas. Até porque, com a população ficando mais velha, a população tende a querer ficar mais jovem, né? Ou seja, tá sempre bonito, ficar sempre disposto. E aí começam a procurar vários mecanismos para estar sempre jovens. E será que as redes sociais, ela influencia essa questão desse envelhecimento da população? E essa população agora, esse grupo de pessoas querer estar sempre jovens, sempre magros, com essas dietas e tudo mais? Ô, Tati, não tem como não pensar em uma relação entre esses dois assuntos. Por quê? Dentro se a gente for olhar um pouco mais filosoficamente falando, o ser humano tem aquela ideia de eternidade, a busca pela eternidade, a busca pela jovialidade, a filosofia antiga, a filosofia grega, né, até a questão da mitologia trata muito disso, e as redes sociais são um prato cheio para você poder olhar para o outro e perceber se você está conferindo aos padrões de jovialidade, aos padrões de moda, aos padrões de beleza, inclusive. Tem uma relação muito implícita entre esses dois temas, viu, Tati? Ai, que interessante. Então é até bom a gente ficar atento. Por quê? Por que será que as pessoas têm, o tempo todo estão querendo sempre estar mais jovens? Até por conta disso, né? Porque as pessoas estão ficando mais velhas. Automaticamente, elas Sim. querem estar mais jovens, né? Então, elas estão diretamente ligadas. E é interessante, de repente, você colocar no seu texto essa atenção que as pessoas têm que ter em relação a isso, para que essa rede social não te influencie a, de repente, a procurar mecanismos que vão prejudicar a sua saúde. Como o Samuel mesmo disse, o envelhecimento é algo normal. Então, vamos pensar esse envelhecimento para um lado positivo. Sim. Que bom que as pessoas estão vivendo mais, né, Samuel? Sim, e em vista disso, na hora que se você for pensar numa proposta de intervenção, ficar atento a políticas públicas que estimulem o mercado de trabalho para essa parcela da população. Okay? Isso é uma Exatamente. sacada muito interessante aí. Bom, muito bom, Samuel. Foi muito bom estar com você aqui hoje para a gente poder passar essas informações para essa galerinha aí que está todo mundo ansioso. É claro que aqui, gente, a gente está falando de dois temas específicos, mas que eles servem de embasamento para vários temas, né? A gente pode falar aí de padrões de beleza, a gente pode falar sobre a questão das redes sociais, somente elas, ou as redes sociais como influência em outros aspectos. A gente pode falar dessa questão das políticas públicas voltadas para isso. A gente pode falar até dessa questão da medicina, né? Como que ela avançou e como resultado nós temos essa população envelhecendo, né? E que envelheça com saúde, que é esse nosso propósito. Mas, enfim, pessoas, o recadinho que a gente queria deixar para vocês hoje é para que vocês percebam que um único tema, ele pode servir de embasamento para vários outros temas. Cuidado, é claro, para que você não tangencie o seu tema, sempre voltado para o que ele está dizendo, mas você pode utilizar aí vários argumentos. E aqui nós deixamos essa dica para vocês, tudo bem? Gente, um beijo para vocês, espero que vocês arrasem no Enem, tá? Fiquem tranquilos, fiquem calmos, sigam as dicas da Ascos que vai dar tudo certo.
Craque Dasclos, conferiu aí as dicas, anotou no papel? Então agora vem aquela parte marota. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá acompanhando no YouTube, se inscreva, aperta o sininho aí para chegar a notificação, vem e dá aquele like lá se gostou do vídeo. Tá no Instagram? Continua seguindo a gente e ajuda a divulgar a Boa Nova aí nas redes sociais. Então tá bom, então. Beijinho, até mais, gente. Tchau, Forte tchau. abraço, Craque Dasclos.